Bom ter você de volta. Vamos tratar hoje do informativo com as decisões da SD e da SDC publicadas agora na terceira semana de abril de 2018. Vamos ver especialmente algumas decisões da SDC que são bastante interessantes. A primeira é confirmando o entendimento do TST de que o dissídio coletivo não é a via adequada para tratar a dispensa coletiva de trabalhadores, já que não há pedido de interpretação de normas jurídicas ou heterônomas específicas da categoria. Hipótese individual de dissídio individual para tutelar interesse concreto do trabalhador. Esse é o julgamento do RODC 10.782 de 2015. Outro julgado também da SDC, que se tem a definição de um conceito interessante, que é aquele relativo à norma preexistente para a definição dos limites da aplicação do poder normativo da Justiça do Trabalho. Assim, nesse RO em dissídio coletivo 379 de 2015, se tem que essa seção especializada em dissídios coletivos compreende que as cláusulas que importam encargo econômico ao empregador podem ser fixadas por sentença normativa ou reajustadas somente se houver norma preexistente ou configuração de conquista histórica da categoria profissional. E esses são os dois conceitos essenciais que nós vamos identificar aqui nesse julgado. Assim, voltando à ementa, entende-se por norma preexistente aquele benefício que já foi discutido e fixado livremente por livre negociação entre as partes, ou seja, em acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa homologatória de acordo. Já a configuração da conquista histórica ocorre quando o benefício tenha sido objeto de negociação pelos sujeitos coletivos, ou seja, pelos sindicatos ou pelos sindicatos em empresa, conforme a natureza da norma coletiva, em instrumento normativo autônomo, ou seja, por convenção ou acordo coletivo, por 10 anos consecutivos, no mínimo, segundo a jurisprudência da SDC. Aqui são dois elementos interessantes. Primeiro, uma atenção para quem advoga, especialmente com a aplicação da sucumbência recíproca, ou seja, em que cada parte pode ter ganho e perdido parte dos pedidos, os ônus daí decorrentes devem ser atendidos precisamente, ou se providenciar o pedido de isenção desse pagamento por meio da hipossuficiência econômica, da declaração de beneficiário da justiça gratuita. Assim, o tribunal, vendo esse recurso ordinário em dissídio coletivo 80.102 de 2015, se tem que o tribunal de origem aplicou o princípio da sucumbência recíproca, cabível no processo de dissídio coletivo. O sindicato recorrente, todavia, não efetuou o recolhimento de sua cota parte referente às custas processuais. Descumprida a obrigação incerta no parágrafo 1º do artigo 789 da CLT, constata-se que o recurso está deserto, ou seja, o sindicato recorrente foi até vencedor em parte dos pedidos, mas em virtude da sucumbência recíproca, ou seja, da parte a parte perder alguma coisa, havia necessidade que o sindicato recolhesse a sua cota parte das custas ou pedisse a isenção por ser beneficiado da justiça gratuita. Entretanto, isso não ocorreu, tampouco o recolhimento, consequentemente o recurso ordinário do dissídio coletivo foi considerado deserto. O outro elemento interessante nesse julgado é essa compreensão acerca da cláusula que autorizava o abono da falta do empregado no dia do seu aniversário. No caso, a SDC entendeu que a cláusula em análise acarreta inquestionável encargo econômico da empresa suscitada, ao determinar o abono da falta do empregado no dia do seu aniversário. Tal previsão escapa ao âmbito do poder normativo da Justiça do Trabalho, dependendo de negociação direta entre as partes, ou seja, aqui se vincula àquela questão que vimos anteriormente. Essa disposição nem era conquista histórica, nem era norma pré-existente, e como ela poderia acarretar encargo econômico ou encargo financeiro imediato à empresa suscitada, o poder normativo da Justiça do Trabalho não é tão abrangente a esse ponto. Ainda que em julgamento da STC no RO 263 de 2016 se tem uma leitura específica acerca da liberdade sindical. Na ementa, então, há que há entendimento pacificado no âmbito da STC no sentido de que a inserção em norma coletiva de cláusula que impõe repasses financeiros, ainda que a título de qualificação profissional dos trabalhadores, permite a sujeição da entidade profissional ao controle empresarial, inviabiliza o exercício com liberdade e autonomia da defesa dos interesses dos trabalhadores e implica a ingerência financeira da categoria patronal sobre a profissional e contraria o disposto nos artigos 8º,
incisos 1º, 3º e 6º da Constituição da República e 2º da Convenção 98 da OIT. Ou seja, aqui a justificativa para o repasse de recursos pela empresa ao sindicato profissional seria a qualificação dos trabalhadores. Entretanto, a existência de tal verba poderia se tornar primordial na manutenção do sindicato, ou seja, na atuação normal do sindicato. E a simples ameaça de supressão dessa transferência poderia significar, então, a sujeição da entidade profissional ao controle empresarial. Alguns casos como esse são bastante interessantes. Se for o caso, você indique nos comentários desse vídeo e nós podemos explorar um pouco mais a fundamentação desse e de outros julgados. No caso, ainda extraído desse julgado, você tem que as normas coletivas só podem ter como conteúdo e objeto o ajuste de condições que incidam e disciplinem os contratos e relações de trabalho. É impertinente para tal fim a pactuação da exigência de que, na elaboração das propostas de preço, os tomadores de serviço sejam praticados os percentuais mínimos de encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre o valor da remuneração dos trabalhadores da prestadora de serviço. A nulidade do comando clausular decorre do fato de o tema regular temas de caráter financeiro e tributário em processo de licitação, matéria estranha às relações bilaterais de trabalho e que escapa ao conteúdo determinado pelo artigo 611 da CLT, por atingir interesses de empresas e de órgãos públicos tomadores de serviço. Aqui é uma regra que há semelhança com algumas que já dispõem até em editais de licitação. O que ocorre é que algumas propostas em licitação, especialmente para a prestação de serviços terceirizados, por vezes formulavam propostas que sequer contemplavam encargos sociais, consequentemente poderiam ser com preços bastante inferiores àquelas propostas que contemplavam sim esses encargos. A tentativa então dessa negociação coletiva foi que só se aceitasse propostas de preços nas licitações para a contratação de terceirização de serviços, aquelas propostas que contivessem explicitamente esses encargos. O que se entendeu foi que esse tipo de cláusula extrapola aquele conteúdo determinado pelo artigo 611 da CLT como correspondente ao âmbito de atuação das normas coletivas. Nesse segundo caso, é bastante particular, mas ilustra as peculiaridades que se tem que enfrentar no dia a dia do judiciário. Aqui é um recurso ordinário em ação rescisória, na qual o autor da ação rescisória não fez o depósito prévio correspondente a esse tipo de ação e pleiteava os benefícios da justiça gratuita, inclusive essa da dispensa do depósito prévio na ação rescisória. Resumindo bastante, aqui a emenda nesse recurso ordinário em ação rescisória 76 de 2013 se tem que, afinal, quem se dispõe a participar de leilão judicial, destacando seu patrimônio a importância de R$ 1.340.000 em valores de 2008, quantia oferecida como lance depositado no mesmo dia em que é realizada a asta, não tem direito de estar em juízo sob o palio da justiça gratuita, esquivando-se do pagamento do depósito prévio exigido para o processamento da ação rescisória. Não se pode constituir sob pena de ofensa à dignidade da justiça que a parte se aproveite da presunção relativa decorrente da previsão legal quando as circunstâncias presentes nos autos indicam que ela não se encontra em situação financeira que não permite arcar com o pagamento das despesas do processo. Aqui o autor dessa ação rescisória pretendia desconstituir o resultado de uma asta pública referente à alienação de um imóvel em leilão judicial. A oferta que ele pretendeu fazer era correspondente a essa de R$ 1.340.000. No caso, para a discussão dessa matéria em ação rescisória seria necessário o depósito de 20% desse valor, mas a parte poderia ser dispensada se comprovasse a hipossuficiência econômica e, consequentemente, fosse dispensado desse depósito. Pode-se cogitar realmente que 20% de 1.300.000 é uma quantia considerável e nem todo mundo tem a possibilidade de arcar com esse valor. Entretanto, o que se consignou especialmente foi de que a parte já tinha se disposto a depositar o valor correspondente a lance ao tempo da asta. Consequentemente, à vista da ausência de outros elementos que caracterizassem essa hipossuficiência econômica, se considerou que seria inadmissível a dispensa do depósito prévio e, consequentemente, não se admitiu a tramitação dessa ação rescisória sem o correspondente depósito.
Aqui um caso que vem se consolidando depois de alguma oscilação é o referente à necessidade ou não da apresentação de rol de testemunhas e ainda da possibilidade de adiamento da audiência para intimação de testemunhas. Alguns tribunais vêm adotando a prática de intimar as partes que tragam já a audiência inaugural aquelas testemunhas que queiram que sejam ouvidas. E havia discussão, então, se, por conta da disposição do artigo 825 da CLT, se isso caracterizaria, se o indeferimento desse adiamento e consequente intimação das testemunhas configuraria cesseamento de defesa. Nos embargos 1810 de 2012, vai se construindo, vai se assentando o atual entendimento do TST acerca da matéria. Assim, como se tem na ementa, não obstante, a despeito da ciência prévia quanto às consequências advindas da ausência de testemunhas na data da audiência, ou seja, que aquelas testemunhas que não fossem trazidas na data de audiência não seriam mais ouvidas na audiência inaugural, o reclamado não observou a determinação contida na notificação, já que não trouxe as testemunhas e não apresentou o rol antecipadamente à audiência para que fossem notificadas, mas requeriu o adiamento da audiência para a sua oitiva, ou seja, a oitiva das testemunhas. Nesse particular contexto, o indeferimento do pedido de adiamento da audiência para que fosse intimada a testemunha não enrolada e que não compareceu espontaneamente não viola o artigo 825 da CLT, tampouco caracteriza cesseamento de defesa. Aqui um caso que já foi julgado em alguns outros momentos, mas que não deixa de causar uma certa perplexidade ou ainda possibilitar a utilização da sua razão de decidir em matérias semelhantes. Aqui é o agravo nos embargos 98900 de 2011, no qual se esclarece que esse tribunal firmou o entendimento de que é plenamente válida a acumulação de cargos de técnico bancário com de professor, pois o escriturário exerce atividade de natureza técnica. Com efeito, a atividade bancária efetivamente exige que o escriturário tenha conhecimento técnico específico nas áreas financeira, contábil, mercantil e bancária, não podendo ser considerada como meramente burocrática. Não seria razoável restringir o termo técnico previsto na norma constitucional, uma vez que a própria Constituição Federal não o fez, compatibilizando, portanto, o cargo de técnico bancário com o de professor, exercido pela reclamante. Aqui no caso, então, a circunstância de que se reconheceu que essa figura do técnico bancário, que é a denominação que se dá ao antigo cargo de escriturário em alguns bancos públicos, pode ser caracterizada como cargo de natureza técnica para fins de acumulação de cargos ou empregos públicos, ou seja, a reclamante nesse caso era técnica bancária e professora de instituição pública. Consequentemente, esse julgado reconheceu o entendimento do TST, que vem se tornando uniforme, no sentido de que não há a acumulação vedada, ou seja, o técnico bancário pode acumular a atividade pública com a de professor. A questão é essa de que, eventualmente, esse entendimento pode ser extrapolado, como, por exemplo, para, eventualmente, até mesmo servidor do judiciário, que se técnicos bancários são considerados como cargos eminentemente técnicos, algumas atividades judiciárias também podem ser compreendidas como incluindo conhecimentos específicos em diversas áreas. Mas, enfim, é mais a curiosidade, eventualmente o entendimento desse julgado pode ser extrapolado para outras áreas. No recurso ordinário em dissídio coletivo 349 de 2017, se tem que a imprópria regra cria a obrigação de apresentação de documentação que não guarda pertinência com a finalidade do artigo 477 da CLT, ou seja, da conferência, de se as verbas rescisórias estão inteiramente calculadas e pagas. Acrescente-se que o ato de homologação da rescisão do contrato de trabalho não é o momento próprio para a aferição da situação de adimplemento ou não das obrigações atinentes a contribuições devidas a entidades sindicais. Ou seja, o que você tem aqui é que se pretendia, por meio de norma coletiva, se criar a obrigação de, ao tempo da homologação da rescisão de contrato de trabalho, se verificar o adimplemento ou não de obrigações relativas a contribuições sindicais. O TST entendeu que essa exigência não se ajusta à finalidade da homologação. No arreio 349 de 2017, se tem que, retornando àquele tema de extensão do poder normativo da Justiça do Trabalho,
a emenda desse julgado traz que essa seção especializada, a SDC, entende ser inválida a cláusula divina de negociação coletiva que limite os dias de afastamento por meio de atestado médico fornecido profissional da área de saúde do sindicato laboral, pois o ordenamento jurídico pátrio não traz qualquer restrição à validade do abono de faltas concedidos por esse meio. Aqui nesse caso, eu achei interessante porque houve mais de um julgamento nesse mesmo sentido, ou seja, em que as normas coletivas pretendiam limitar o número de abonos a faltas de origem médica, ou a partir da apresentação de atestado médico, mas o entendimento do TST foi de que não é possível fazer essa limitação, ou seja, o abono de faltas por motivo médico é tão extensa quanto a necessidade efetiva de afastamento se comprova por meio do atestado. Também nesse RO 371 de 2017 se confirma o mesmo entendimento, que é inválida a cláusula do instrumento normativo autônomo que limita os dias de abono por doença concedido em atestado médico fornecido por profissional credenciado ao sindicato obreiro. E, finalmente, uma cláusula que também expressa a liberdade do trabalhador junto ao seu empregador se teve no recurso ordinário 169 de 2016, cuja emenda traz que, conquanto seja vantajosa a possibilidade de um empregado adquirir as ferramentas de trabalho por meio do empregador, por preço módico, a cláusula deve ser anulada. Dela se extrai o seu caráter ambíguo, que favorece a exegese de que o risco do negócio é do empregado, ou seja, aqui se tentou proteger a noção de autoridade no contrato de trabalho, ou seja, o risco do negócio é do empregador. Essa cláusula que admite a aquisição de ferramentas de trabalho pelo empregado junto ao empregador, ainda que sob a alegação de que poderia se obter um preço módico, poderia, no decorrer da execução dessa cláusula, caracterizar uma transferência do risco do negócio ao empregado e, consequentemente, uma violação não tanto das características próprias relativas à autoridade na execução do contrato de trabalho, quanto eventual limitação à intangibilidade dos salários do trabalhador. E assim que nós vimos essas decisões mais interessantes publicadas agora na terceira semana de abril de 2018. Se houver alguma dessas decisões que você queira que seja melhor exploradas no decorrer dos vídeos, faça a indicação nos comentários. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.